Boa noite, gente. Joé, a gente está numa noite muito especial aqui. A gente vai falar sobre A gente já há algum tempo está anunciando um momento novo que a gente está vivendo. E a gente queria selar ele especialmente numa noite. E essa é a noite que a gente vai selar esse novo momento. E eu vou aqui continuar falando um pouco para vocês, até que o pessoal consiga colocar o cabo da minha projeção. Que hoje eu fiz uma coisa que eu nunca fiz. Eu não trouxe o tablet, não trouxe nada. Estou dependendo daquele computador ali. E eles vão botar o cabo VGA ali para a gente poder dar continuidade. Então, começar falando a respeito desse vídeo aí. Esse vídeo, na verdade, é uma descrição secular, uma leitura secular que se faz da juventude hoje, da juventude pós-virada do milênio. Não é? Então, o que é essa juventude na leitura desses estudiosos, como é que ela se comporta, quais são os valores, os princípios que estão por trás e assim por diante. Não é? E ao mesmo tempo, essa mensagem foi anunciada no Facebook como qual geração nós queremos ser. Então eu mudei o título para a geração que queremos ser. A gente viu aí a leitura que se faz secularmente de qual geração a gente, entre aspas, já é, ou seja, uma geração que chegou até os dias de hoje, a partir de todo um processo que foi formando a mentalidade jovem e o que se pensa a respeito dos jovens e o que de fato os jovens são, a partir das mudanças, como na revolução da informática nos últimos 20 anos aí. Estava lembrando que faz exatos 20 anos que entrou o primeiro computador lá em casa. Essa semana estava lembrando com o Henrique. Aí o cara que foi deixar o computador lá em casa disse assim: qual é o quarto aí que tem ar-condicionado? Aí eu falei: não, aqui, esse quarto aqui não tem que ficar nesse quarto aqui. Não pode ser nesse quarto, tem que ser no quarto que tem um ar-condicionado ligado direto, porque isso aqui é um DX266, 66 Hz de velocidade, né? Hoje em dia se fala em gigas, né? Isso 20 anos atrás. Então, à luz de tudo isso que foi falado a respeito do que é a atual geração, do que é a geração milênio, a geração pós-milênio, existem vários nomes que se deu depois da Y, alguns já dizem em Z, etc. e tal. Não é? Dentro de todo esse contexto, de toda essa salada aí que a gente vive hoje, cultural, como o vídeo mostrou, uma geração plural, uma geração que tem muitas características particulares, inclusive, muitas vezes, a ausência de características que a definam. O que é essa geração, como nós somos chamados a ser uma geração na atualidade, né? O que marca a gente quer levar na nossa vida enquanto geração. Aí, antes de passar para o próximo aqui, eu queria perguntar: quem é que já sabe o que significa isso daqui? Já sabe de onde? Já viu essa imagem aqui em algum lugar? Levanta as suas mãos, em alguma logo, alguma coisa assim. Não, pode levantar. Essa daqui, vocês não viram não? Relacionado? Está até no próprio Facebook, né, que eu botei lá. Enfim, acho que a maioria já viu mais ou menos, já sabe a que se refere. Mas vamos seguir aqui adiante então. Então, vamos pensar aqui na questão, já que a gente vai falar de gerações, nós somos uma igreja bíblica que procura fundamentar tudo na Bíblia. Como é que a Bíblia e os autores bíblicos veem essa questão da geração? Será que esse nome é um nome bacana, que a gente arrancou ele de algum contexto isolado, de alguma frase bonita de algum sociólogo do século passado ou do século presente? Não, a gente viu no primeiro sábado de janeiro aqui, a gente falou sobre Josué e Caleb. Quem estava presente lembra que a gente falou que eles fizeram parte de uma geração que teve a oportunidade de entrar na Terra Prometida. Eles fizeram parte de uma geração que estava ali diante do Rio Jordão, e Deus falou: olha, depois do rio é terra de vocês. Se vocês atravessarem, tomarem conta, vão em frente e conquistem essa terra, porque eu dei ela a vocês. E aí Deus levanta ali os 12 espias, Moisés levanta, 10 deles amarelam, né? Dizem: olha, não tem como entrar nessa terra, essa terra é uma terra que tem gigantes, os soldados são gigantes, eles devoram seus moradores, nós somos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. 10 espias. E aí quem estava presente ou quem conhece a história sabe que Josué e Caleb falaram: não, nós somos a geração que vai tomar posse dessa terra, nós somos a geração que tem que dar esse passo adiante. Nós não podemos continuar, eles já estavam há 2 anos vagando pelo deserto, nós não podemos continuar vagando pelo deserto indefinidamente, como nômades, com nossas mulheres e nossos filhos, bebês inclusive. Não,
A gente tem que dar o próximo passo, e o próximo passo é encarar a guerra, é crer que Deus está diante de nós, e a gente precisa partir para a guerra. Então, o que aconteceu com aquela geração por causa da incredulidade na democracia dos 10 que votaram contra, não é, a entrada da terra? Passaram-se 38 anos entre a época em que partimos de Cádiz Barneia e a nossa travessia do Vale de Zered, período no qual pereceu do acampamento toda aquela geração de homens de guerra, conforme o Senhor lhes havia jurado. Toda uma geração teve que morrer no deserto. Homens de guerra eram homens com mais de 20 anos, só a partir de 20 anos que eles eram levados para a guerra. Então, todos aqueles homens de mais de 20 anos que não creram na promessa, que não acreditaram que Deus estava diante, que não estavam alinhados com a voz de Deus, morreram no deserto. Tiveram que morrer no deserto. E quem entrou? Quais foram os únicos 2 que entraram? Josué e Caleb. Porque creram, já velhinhos, entraram na terra, porque creram e Deus honrou a fé deles. Não tiveram que morrer no deserto. Pereceram por causa da incredulidade dos demais, mas não morreram. Então, qual é a necessidade agora, pensando em nós aqui, né, de uma nova geração? Tem um texto, vou botar mais adiante. Aqui, a gente lê aqui a realidade do contexto mais amplo em que a gente vive hoje. Esse vídeo mostrou muito disso que a gente vai mostrar aqui agora. A atual geração de jovens é uma geração libertária, ou libertina, uma geração que prega uma falsa liberdade, uma liberdade em que você tem que dar vazão para o teu pecado te dominar e te escravizar. Essa que é a verdade. Não faça o que Deus, o Criador, mandou, faça o que o teu impulso pecaminoso manda você fazer. E com isso a juventude, pregando uma suposta liberdade, ela prega, na verdade, uma postura libertária, libertina, e por isso vai se tornando escrava, versus a liberdade que a gente conhece no Evangelho. Então, vou contrapor essa mentalidade da atual geração com a nossa mentalidade como cristãos. Relativo, tudo é relativo. O que é certo, o que é errado, isso é relativo, não é? Qual é a sua fé, qual é o seu Deus, isso é relativo. Mas nós não cremos assim. Nós cremos num Deus absoluto, que tem uma palavra absoluta, com verdades absolutas, que não podem ser contestadas. E todos aqueles que têm tentado contestar esse Deus e essas verdades, têm se arrebentado, e como a gente falou há algumas semanas, têm pago um preço altíssimo por causa disso. Outra característica, anarquia, não é? Dificuldade com a figura da autoridade, dificuldade com as tentativas de articulação da ordem, não é? Dificuldade com o princípio de autoridade, que é um princípio necessário para que o Estado de Direito se mantenha até. A gente tem todo um maquinário de governo que, com todo o pecado entranhado, graças a Deus que a gente pelo menos tem ele, porque se não houvesse ele, o caos absoluto se instalaria. Não é? Então essa é uma geração que muitas vezes tem sido marcada assim, por isso. Mas nós, uma geração cristã, é uma geração que entende o princípio de autoridade como um princípio de ordem e harmonia que o próprio Deus estabelece. Uma geração pragmática, e veja bem, quando a gente fala pragmatismo, eu sou pragmático, no sentido de querer coisas que funcionem, que deem certo. Mas o pragmatismo é uma filosofia que está disposta a comprometer princípios por aquilo que funciona na lógica desse mundo. Então é nesse sentido negativo, pejorativo, que a gente está usando o pragmatismo aqui. Não importa tanto se é certo ou errado, funciona, me dá prazer, traz um retorno financeiro, eu estou dentro. Negociam princípios que não deveriam se negociar. Uma geração narcisista e arrogante, né? Uma geração extremamente narcisista. Alguns talvez não conheçam o mito de Narciso. Ele se contemplava a sua própria beleza no reflexo do lago, de tal forma que ele um dia caiu no lago e se afogou e morreu afogado. Por quê? Morreu afogado na sua própria imagem, se apaixonou por si mesmo. E essa geração tem sido, a gente tem visto no Facebook, não é? Uma geração de pessoas apaixonadas por si próprias, que postam lá, né, na frente do espelho, no banheiro, contraem o abdômen, né, estufam o peito e vão lá, sem camisa,
Tuf, Ou meninas que vão lá de biquíni na frente do espelho, com o corpo sarado, e vão lá toda cheia de pose, pá. Né? Olha como eu sou lindo, maravilhoso, olha como eu sou isso, sou aquilo. Né? Diversas formas de narcisismo. Né? O homem tentando se enaltecer, e muitas vezes esse narcisismo gera essa arrogância, uma postura arrogante, uma postura individualista, ao invés de uma postura humilde e submissa. Por isso a necessidade de uma nova geração. Uma postura egocêntrica, fundamentalmente. Não é? Eu estou acima de tudo, meu ego, ao invés de cristocêntrica. Não é? Então a gente contrapôs aí, para a gente falar então sobre a geração que está aí e a geração que nós queremos ser, a gente vai passar adiante aí. Agora, no contexto particular agora que a igreja viveu no último ano, vamos falar sobre alguns problemas que foram enfrentados aqui, coisas que já foram tratadas particularmente, né, a miúde ali dentro da realidade do coração daqueles que se dispuseram a tratar e a resolver. Então a gente vai dar uma pincelada rápida aqui no contexto particular que o Sal e Sol viveu no último ano. Então, algumas feridas ficaram abertas e muitas talvez ainda estejam abertas, porque a gente entende que houve certos problemas espirituais que foram tratados muitas vezes de forma carnal. Tentou-se tratar problemas espirituais na carne, e de modo a se afrontar autoridades, se afrontar toda a ordem da igreja, e de uma forma que você não encontra paralelo na Bíblia em lugar nenhum, na Bíblia avalizando esse tipo de comportamento em lugar nenhum. E isso deixou muita gente ferida, isso fez muito mal, mas a gente crê que isso seja já uma página virada, não quer falar muito sobre isso. A quebra do elo com todo, ou seja, a ideia de que o Sal e o Sol era uma igreja dentro da igreja, uma igreja com sua vida própria, com sua organização própria, e não um ministério da igreja oceânica. E esse sentimento adoeceu o coração de alguns, que chegaram ao ponto de chegar para os pastores da igreja, para os presbíteros, e dizer: não, eu não sou ovelha de vocês, eu sou ovelha do Sal e Sol. Então, posturas completamente equivocadas à luz não só da Bíblia, mas de todo o sistema de governo da nossa igreja. Quebra do princípio bíblico de autoridade. Então, houve uma ruptura muito nítida no coração de muitos. E isso fez com que a base e a estrutura do Sal e Sol fosse se ruindo, se corroendo e fosse desabando devagarinho, e uma coisa muito negativa foi se deixando instalar. Principais líderes substituídos, ou seja, no nosso contexto particular, a realidade que o Sal e Sol viveu até antes da crise do ano passado, foi um tempo em que os principais líderes que davam visibilidade, que davam cara para o Sal e Sol, saíram muitos de uma forma muito desagradável, e isso, sem dúvida nenhuma, trouxe muitos outros desgastes. Por que essas rápidas pinceladas aqui a gente está falando? Para vocês entenderem o que eu vou falar depois, ou seja, houve um processo tão negativo que quando, em setembro mais ou menos do ano passado, a igreja ficou sabendo que eu tinha sido convidado, já tinha aceito, e que o conselho me designou a ficar no Sal e Sol. Alguns membros da igreja antigos que me conhecem há mais de 10 anos, 15 anos, me procuraram: Jonatas, você vai assumir o Sal e Sol, olha, se prepara, Jonatas, se prepara, porque aquele negócio lá está complicado, aquele negócio lá, olha, vai orando, hein? A gente já está orando por você, porque você vai entrar num negócio aí pesado, num clima de guerra, ou seja, palavras pesadas, negativas, de coisas muito negativas sobre isso. Mas é claro que eu falei: não, eu creio que Deus está diante dessa transição, e creio que Ele vai nos dar sabedoria para superar esse momento e fazer com que esse ministério de jovens da igreja supere e vá muito além do que tem ido até aqui. Então, uma questão biográfica aqui, antes de a gente entrar nos princípios para uma nova geração. Vejam o que diz Atos, capítulo 13, verso 36. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, foi sepultado com seus antepassados e seu corpo se decompôs. Vejam bem,
essa questão de tratar biblicamente a nossa geração, a atual geração, é uma questão fundamental e importante. Nós não estamos aqui simplesmente para dizer, somos uma geração Y, X, Z, Millennium, sei lá o quê. Estamos aqui para pensar em como impactar a nossa geração, de modo que a gente esteja escrevendo a nossa biografia de uma forma tão positiva, que quando a gente morrer, vão dizer assim, olha lá o fulano, ele fez parte de uma geração e ele serviu a Deus nessa geração, e a biografia dele foi marcada positivamente pela bênção de Deus dentro daquela geração. Ele fez diferença na geração dele. Então, essa repaginada tem a ver com a gente pensar nisso. Todos nós cometemos muitos erros e podemos errar, e muitas vezes gravemente. Mas a palavra do Evangelho é uma palavra de reconciliação, de tratamento, é uma palavra que nos dá oportunidades muitas vezes de virar a página dos nossos erros. Foi isso que Paulo falou, olha, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, eu prossigo para as que estão diante de mim. Eu não fico preso ao passado, eu não fico remoendo o passado, eu não fico amedrontado e dominado pelo passado, mas eu olho para frente, querendo sonhar com o futuro. Amém? Então, amém? Então, eu olho para frente querendo sonhar com o futuro. Eu não estou aqui para viver escravizado. Por quê? Porque eu quero fazer parte de uma geração, marcar essa geração, de modo que a minha biografia nessa geração seja positiva. Então, alguns princípios para a gente ser uma geração segundo o coração de Deus. O primeiro princípio que a gente precisa entender, se a gente quer ser uma geração diferenciada, é esse aqui: morrer para viver. Esse é um dos paradoxos bíblicos, né? Morrer para viver. Enquanto você estiver vivo, você está morto. Você só vive de fato quando você morre. Não foi isso que Jesus falou? Digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Enquanto eu e você estivermos vivos para nós, formos egocêntricos, formos cheios de nós mesmos, enquanto eu e você não formos para a cruz com o Senhor, não entregarmos a nossa vida para Ele, enquanto nós estivermos cheios do nosso próprio orgulho, do nosso próprio achismo, a gente não vai conseguir dar fruto, a gente não vai conseguir transmitir vida. É isso que ele está falando, você precisa morrer. Grande parte, se não 100%, dos problemas que a gente enfrenta, porque a gente não morreu para si o suficiente. A gente precisa morrer ainda um pouco mais para si mesmo. Veja o que Paulo diz em Filipenses a respeito de Jesus. Ele fala assim, olha, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então Paulo está falando, olha, Jesus nos deu exemplo de alguém que se esvaziou-se da sua glória, não se apegou à sua condição de glorificado, mas se esvaziou e assumiu forma de criatura. Um Deus que assume forma de criatura. Acho que nenhuma religião tem uma coisa parecida, só o cristianismo. Se esvazia da sua glória, se humilha e é obediente até a morte. Eu poderia seguramente dizer que 100% dos teus problemas de relacionamento tem a ver com o fato de você ainda não ter morrido o suficiente para você mesmo, você ainda não ter se esvaziado o suficiente. E a gente está aqui como cristão para buscar diante de Deus se esvaziar. Se esvaziar, veja bem, não significa você tirar as características da tua personalidade que Deus te deu, os dons que Deus te deu, não é para tirar isso. Deus te deu dons, te fez uma pessoa com uma personalidade específica, e Ele quer te usar, quer usar a tua personalidade e esses dons. Se esvaziar é esvaziar-se do seu próprio senhorio sobre a sua vida, do centro de comando da sua vida, e falar, olha, não sou eu, o que eu estou fazendo está promovendo o reino, está edificando, ou será que é apenas fruto do meu próprio orgulho?
E o nosso orgulho é a maior evidência de que ainda não morremos totalmente para nós mesmos. E nós vamos tentando nos impor, e nós vamos criando ranhuras nas pessoas, nós vamos machucando pessoas pelo caminho. Mas Jesus foi obediente até a morte, se humilhou. Quantos de nós poderiam dizer aqui, olha, eu estou disposto a me humilhar, a me esvaziar. Eu penso um monte de coisa diferente, mas não interessa o que eu penso. O que interessa é que Cristo seja pregado, é que Cristo seja glorificado, é que Cristo seja o Senhor da igreja. Amém? Amém. Não interessa tanto o que eu penso, não é? E a gente pode, nesse sentido, caminhar de uma forma muito positiva. Então, segundo princípio aqui. Então, o primeiro deles, morrer para viver. Enquanto aquele que estiver tentando viver, não vai conhecer a vida. O segundo deles, ajuntar e não espalhar. Isso é um princípio fundamental para a gente ser uma geração diferenciada, para a gente superar 100% o que aconteceu de negativo. Aquele que não está comigo é contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Vejam bem, Jesus está se referindo ao que aqui? A Ele próprio, ao próprio Evangelho, ao caráter dele, à atitude dele, ao exemplo dele, a Ele como referência, a palavra dele. Aquele que não está com Ele é contra Ele, e aquele que com Ele não ajunta, espalha. Tem muita gente aí dizendo assim, não, eu estou com Jesus, mas eu não suporto gente, não suporto as pessoas. Eu estou com Jesus, mas eu tenho muita dificuldade com a ideia de autoridades na igreja. Pastor, presbítero, liderança, eu tenho dificuldade com isso, porque eu não acho que Jesus não tem nada a ver com isso. Jesus é Jesus, meu relacionamento é vertical com Ele, não é? Mas esse pensamento é totalmente contrário ao que a Bíblia prega. O que Paulo falou em Efésios 4? Que o mesmo que subiu às regiões mais altas foi o que desceu às regiões inferiores da terra e distribuiu dons aos homens, concedendo uns para apóstolos, uns para pastores, outros para evangelistas, outros para mestres. Para quê? Para que os santos fossem edificados. Então, Paulo está dizendo que quem inventou esse negócio, quem inventou esses dons específicos de governo na igreja, não foi o homem, foi o próprio Jesus. Quando o povo pede para Samuel um rei, igual as outras nações tinham, e Deus fala para Samuel, fala para eles que eles não precisam de rei, que eles já têm a mim. Aí Samuel fala, não adianta, eles estão querendo um rei de qualquer jeito. E aí Deus fala assim para Samuel, olha Samuel, não é você que eles estão rejeitando, mas é a mim. Por quê? Porque na lógica de Deus, aquele que ele ungiu e está usando é um representante dele, é o profeta dele. Então, quando nós não ajuntamos dentro do corpo aqueles que Deus colocou em posição de cuidadores do rebanho dele, sem dúvida nenhuma, a gente não está espalhando com eles, não é com Samuel o problema é com o próprio Deus, muitas vezes. Então a gente tem que se retratar diante de Deus, não espalhar. O princípio da unidade, vejam como Paulo desenvolve isso. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo. É o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum. O bem comum está acima daquilo que eu acho que é o bem, daquilo que eu acho que está certo. Não interessa o que o Jonatas acha que está certo, o que interessa é o que Deus acha que está certo, é o que vai trazer o bem comum. Aí ele continua no verso 11, todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um como quer. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois um só corpo, em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Assim, há muitos membros, mas um só corpo. Então, o meu papel como cristão é zelar por essa unidade, entendendo que a linha
que nos entrelaça é o Espírito Santo, é o próprio Deus vivendo em nós, que nos selou a todos, e zelar por esse bem comum. Ele continua no verso 24, Deus estruturou o corpo, dando muito maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Eu ouvi muitos relatos, muitas histórias de pessoas defendendo diferentes pontos de vista em relação ao que aconteceu ano passado, e sem dúvida nenhuma, o que eu percebi muitas vezes foi a falta desse cuidado do mal que se poderia estar fazendo aqueles pequeninos do Senhor. E houve, assim, nesse sentido, uma coisa muito triste, muito feia de se presenciar. Gálatas 5, quando Paulo fala sobre as obras da carne, olha o que ele diz: toda a lei se resume em um só mandamento, ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para que não se destruírem mutuamente. Ora, as obras da carne são manifestas. Quais são as obras da carne? Imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções. Vou criar o meu partido aqui. Que coisa diabólica é essa? Paulo está falando isso é obra da carne. Isso não tem nada a ver com o Espírito de Deus, que gera no nosso meio unidade, força, capaz de nos fazer robustos contra o nosso grande inimigo, o inimigo das nossas almas, que veio, ele sim, para matar, roubar e destruir. Ele, que a gente entende, que investiu pesado. Eu os advirto, como já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Obras da carne. Ele está falando aqui, ele começou falando sobre isso, sobre a unidade da igreja. Ele está falando, olha, vocês precisam tomar cuidado, porque a carne quer destruir essa unidade. Isso está dentro de cada um de nós. Se a gente não morrer, a gente não vai ser capaz de ajuntar, a gente vai ficar espalhando para todo lado. Você pode parar e refletir o que você tem feito, da influência que você exerce sobre as pessoas, não é? Muitas vezes a gente pode agir no meio de rodinhas de uma forma totalmente tola. Ao invés de fazer a pessoa se... Eu falo até, hoje eu sou pai, não é? Eu posso dentro de casa estar falando de pessoas ou da própria igreja de uma forma que crie nos meus filhos uma coisa muito negativa a respeito da igreja. Eu não quero que eles cresçam assim. Não é que eu não vou falar de problemas, mas eu vou ter muito cuidado, sabendo que eu posso estar envenenando o coração deles. E eu não quero que eles sejam envenenados. Então, eu quero ajuntar, eu quero edificar, eu quero construir, eu quero unir, eu quero trabalhar em torno da unidade e não daquilo que espalha, daquilo que desagrega. Será mesmo que toda unanimidade é burra? Tem esse ditado, né? Toda unanimidade é burra. Aí hoje, no meu preparo, eu cheguei à conclusão que não. Quando abrimos mão do eu pelo nós, mostramos inteligência espiritual. Queria ter inteligência emocional? Tem inteligência espiritual também. Você abre mão do eu pelo nós. Eu penso diferente, mas não interessa o que eu penso. O que interessa é que Jesus está salvando vidas. Maturidade. E podemos ser unânimes em coisas que por nós mesmos não seríamos. Não seríamos unânimes. Eu não seria unânime nisso, mas eu vou ser unânime, porque eu quero o bem. Isso é inteligência espiritual, ou seja, em outras palavras, maturidade. Isso é zelar pela unidade da igreja. Nem todos vão alcançar essa maturidade, nem todos vão entender isso, mas eu tenho certeza que aqueles que estão cheios do Espírito Santo sabem o que eu estou falando, porque muitas vezes já se calaram no seu coração e falaram, não vou falar isso não, que isso não vai edificar, não vou alimentar isso não, vou ficar quieto. Por quê? Porque o próprio Espírito nos refreia para a gente não fazer isso. Terceiro princípio de uma geração que queremos ser, renovar para conservar. Então, morrer para viver, ajuntar, não espalhar e renovar para conservar. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Nem se põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, a vasilha rebentará, o vinho se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova e ambos se conservam. O que Jesus estava querendo dizer? Que nem sempre
conservar é manter as mesmas coisas que já vinham sendo antes. Nem sempre a conservação se dá com a manutenção de alguma estrutura ou alguma imagem. Não é? Há tempo de edificar e tempo de derrubar o que se edificou, há tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, há tempo em que uma coisa faz muito sentido, mas há um tempo que isso já não faz mais sentido para você, porque você está em outro momento. Ele está falando, olha, se o momento é novo, o vinho é novo, os odres precisam ser novos, as vasilhas de couro precisam ser novas. É preciso que a gente cele esse novo momento, não é? Com uma nova cara, de uma forma pedagógica também, para a gente assimilar isso aí. No compasso dos tempos, são ancorados na rocha. Alguém já ouviu isso daí? Então, é o slogan da igreja, não é ainda? É. Exatamente. No compasso dos tempos ancorados na rocha, ou seja, a gente deve mudar. A mudança em si não é uma coisa ruim, e pode ser muito positiva e gerar um efeito muito positivo, mas o que a gente não pode negociar é a rocha, é o fundamento, é a base de tudo, né? Então, somos uma geração que reconstrói ruínas. Vejam a profecia de Isaías, capítulo 61, verso 4. A profecia a respeito dos jovens da geração do avivamento, do Pentecostes, da descida do Espírito. Eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros. Renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. De geração em geração baby boomer, X, Y, Z, milênio, sei lá o quê, as gerações têm se automutilado, autodestruído. A juventude está desnorteada e fora. E a gente não está aqui para se permitir a autodestruição, muito pelo contrário, a gente está aqui não apenas para se edificar, como para reconstruir vidas que hoje estão arruinadas de geração em geração. É para isso que a gente está aqui. Se a gente perdeu em algum momento esse foco, a gente precisa retomar ele. Mais uma vez a palavra geração aparecendo aí. Somos uma geração que preserva o seu elo com o resto do corpo. De todo o corpo, dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Não é? Pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Então quer dizer que o discurso de Paulo é um discurso da harmonia perfeita, que nós não temos desajustes, que nós não temos arestas a aparar, que nós não temos coisas a serem consertadas. Não é verdade. Eu tenho muitas coisas a serem reparadas e consertadas, só que sozinho talvez eu nem enxergue essas coisas. O meu contato com o corpo, muitas vezes, vai expor essas coisas e eu vou ser tratado no meio de gente imperfeita igual a mim, que tem imperfeições totalmente diferentes das minhas, e eu tenho umas que eles não têm, mas é no meio dessas pessoas, no meio inclusive desses líderes, desse conselho, dessas autoridades, também falhas e pecadoras, é que eu estou sendo tratado, e Deus está, pela graça dele, agindo em todas as nossas vidas. Elias, o grande profeta, não é que orou e desceu fogo do céu e consumiram lá os 400 profetas de Baal. Elias, o grande Elias, a grande lenda do Antigo Testamento, Tiago diz que ele era um homem igual a gente, sujeito aos mesmos sentimentos, e Deus operava coisas grandiosas através deles. Então, eu estou no corpo, luto pela unidade do corpo, busco edificar o corpo, busco exercer a minha função, busco edificar. Não é porque o corpo é perfeito, mas é porque a graça de Deus que opera em mim, opera também no outro. E na linguagem do amor, destaca essa palavra aqui, edifica-se a si mesmo em amor, com amor. Jesus falou, se você souber de alguma coisa contra o seu irmão, vai lá e conversa com ele. Ele te ouviu? Não te ouviu? Então chama o outro. Chama mais algumas pessoas. Vamos tratar isso em amor, de uma forma direta, sem conversas atravessadas, que muitas vezes são armadilhas do diabo. Então, queremos que assim seja a
geração oceânica. Então, é assim que nós queremos que a geração oceânica, a atual geração da igreja seja, né? Então, por isso que a gente decidiu, talvez haja uma porcentagem pequena de vocês que não saibam disso, fazer essa mudança radical e essa repaginada radical. Não porque o conceito do sal e sol seja ruim, negativo, pelo contrário, um conceito extremamente positivo, biblicamente fundamentado, processo visual e tudo mais. Contudo, a gente acha que selar esse momento com uma nova cara pode ser muito positivo, né? Então a gente criou. Espera aí que tem uma entrada bacana aqui. Aí. Amém? Amém. Então, por que geração oceânica? A gente pensou em alguns nomes e definiu esse nome, não é? E porque a gente queria um nome que levasse oceânica no nome. Por quê? Para a gente dizer que não, a gente é um ministério oficial da igreja oceânica, não é? Então tem que levar oceânica no nome como uma forma de selar isso dessa forma. E aí eu conversei com o pastor Henrique primeiro sobre essa mudança. Ele falou, vamos levar para o conselho, a ideia é interessante. O conselho aprovou unanimemente. Agora eu vou conversar com os supervisores das células do Sal e Sol. Os supervisores aprovaram também, falaram, agora vamos conversar com os líderes do Sal e Sol. Dia 5 de janeiro a gente conversou com os líderes do Sal e Sol. Os líderes ficaram chocados ali e falaram, olha, realmente é um impacto para a gente, mas a gente crê sim que vai ser muito positivo, porque realmente alguns tiveram uma resistência um pouco maior, mas a maior parte entendeu que, olha, vai ser uma coisa positiva, pode ser uma coisa muito positiva, a gente selar esse novo momento com um novo nome, batizar esse projeto com um novo nome. E a gente, então, a partir de agora, vai levar esse nome aqui. E aí, deixa eu mostrar rapidamente aqui, talvez a hora esteja avançada, por isso que eu nem uso relógio mais, que eu posso ir falando sem culpa, né? A estrutura, mais ou menos. É claro que tudo isso debaixo da autoridade do conselho, né? O que muda e o que não muda. Então, sábados basicamente se mantém aqui, os cultos de sábado, né? E o que a gente vai fazer nos cultos de sábado? Séries especiais, a gente vai tratar alguns temas especialmente. A gente teve aquela mensagem sobre sexo, quando sexo é bênção, e aquela mensagem teve alguns desdobramentos depois de pessoas que me procuraram e conversaram. Então a gente podia fazer uma série sobre esse tema, porque sobre namoro, sobre coisas específicas, carreira e tudo mais. Eventos musicais, teve o Falu semana passada, tem a Minor aí em abril, que a gente já marcou com eles. A cada 2 meses a gente trazer um grupo, uma banda que esteja lançando um CD ou uma coisa assim, e bandas conhecidas de gente próxima, debates que também já vinham acontecendo, né, no Dose Dupla, e a gente vai tentar amadurecer a ideia de fazer mais debates. As células continuam, só que agora não é mais S, é Gol 1, Gol 2, Gol 3 e assim por diante. Discipulado continua. Ministérios, louvor, a gente vai desenvolvendo, que a gente quer desenvolver esses ministérios também dentro. Eventos, cantina, já está funcionando uma escala de cantina, não é? E a gente pode ir acrescentando outros ministérios e estruturando à medida que a galera tem se disposto. Agora, algumas outras coisas aqui, alguns braços que a Geração Oceânica vai ter. Um deles é o Gol Team. O que é o Gol Team? Hoje já existe o Oceânica Team. Então, o Oceânica Team ele seria ampliado para atender jovens de até 17 anos. Então, o Gol Team, o Oceânica Team hoje, passaria a se chamar Geração Team da Oceânica, de 10 a 13 anos. A Luciana está até aí presente, então a galerinha, eles mesmos que escolheram esse nome, não é? Que seria de 10 a 13 anos, essa fase do início da adolescência. O Henrique Vieira, baiano, vulgo baiano, que é pernambucano, vai começar um projeto agora para adolescentes de 14 a 17 anos, chamado Oxigênio, e esse Gol Team vai fazer um retiro só dele, Gol Team Camp, que vai ser de 23 a 27 de julho, no feriado escolar de julho, porque é mais fácil, porque é mais viável e tudo mais. Então, qual é a ideia? Ao invés de a gente ter aquele mega Oceanic Camp, com 300 e tantas pessoas, que acaba ficando um negócio impessoal e um clima de mega congresso,
A gente teria, então, um retiro voltado para adolescentes até 17 anos e a gente teria também o Go normal, que é só o Go, que seria, o foco seria de 18 a 25 anos. Pô, mas peraí, eu tenho mais de 25 anos e venho aqui, eu não posso vir mais? Claro que pode, só que o foco da mensagem é para até 25 anos. Eu posso ir no acampamento, aí que chamaria Go Camp, de 18 a 22 de junho, que vinha sendo o mesmo Corpus Christi. Eu posso ir, eu tenho 26 anos, pode, acima de 18 pode. Então, qual é o objetivo? Que a gente faça 2 retiros de 100 a 150 pessoas, ao invés de um de 300, porque a gente acredita que assim a gente vai estar assistindo e atendendo melhor essas 2 faixas etárias, né? E desenvolvendo um relacionamento mais íntimo. E aí, Go Reticências são outras frentes que a gente pode futuramente, tendo estrutura e condições, de abrir do Go. Enfim, a gente pode ir ampliando isso, a gente está estudando essa questão aí. E em novembro a gente teria o Congresso Insight 2014. Então, a gente ainda não deu cara, tudo ainda está muito incipiente, a gente vai desenvolver essa parte visual melhor nas próximas semanas, a gente vai trabalhar em cima disso. Então, quando seria? De 20 a 23 de novembro, Congresso, feriado de Corpus de Zumbi, de Consciência Negra, dia 20 de novembro, que vai cair numa quinta-feira, um feriadão. Então, a gente vai fazer aí sim, um mega congresso para todos os jovens da igreja, de adolescentes e independentes de idade, toda a geração oceânica nesse congresso aqui dentro, que vai ser um congresso que vai falar sobre liderança de juventude, evangelismo de juventude, evangelismo criativo e assim por diante. E a gente já tem um preletor definido, está definindo outros preletores também, para a gente ter um evento marcante, impactante aqui. Tá joia? A transição, em princípio a gente pensou em fazer esse anúncio, né, divulgar esse banner, Sal e Sol agora é Go. Por quê? Teve gente perguntando, poxa, o Sal e Sol demorou um pouco para ele se consolidar e hoje, onde a gente vai, as pessoas já conhecem Sal e Sol, falou em Sal e Sol, a pessoa já sabe o que é, não é? E tem uma credibilidade, muitos que não conhecem até a história, né, do que aconteceu aqui. Então, a gente, em princípio, pode divulgar esse banner para as pessoas saberem que toda a parte boa do Sal e Sol continua com um novo nome, não é? Tudo aquilo de bom que foi construído até aqui continua com um novo nome. Mas por que o novo nome? Porque a gente está vivendo um novo momento que, né, demandou de nós essa transição. Tá joia? Então, a gente vai desenvolver a ideia que as células se tornem cada vez mais células de afinidade, por idade, mas nada é forçado, nada é obrigado, né? A gente está buscando estruturar. Hoje a gente tem já uma estrutura, a coisa já funciona de uma forma, e até você entender o valor desse novo momento, você vai ter que se dar a oportunidade, ou se permitir, né, abrir a cabeça para que essa transição aconteça, para que depois você fale, agora estou entendendo, está sendo realmente legal, né, e a gente vai desenvolver isso aí. Tá joia? Então, gente, eu queria que vocês estivessem orando por esse novo momento, né, e a gente vai estar veiculando a partir de agora, repaginando, né, as páginas do Facebook do Sal e Sol, a página e o grupo do Sal e Sol, e a gente vai estar trabalhando também a parte visual, porque agora só tem essa logo bem simples, não é? E a gente vai usar ela para desenvolver melhor essa parte visual, como vinha sendo do Sal e Sol. Então, a gente não vai se manter numa coisa tão simples. Tá joia? Vamos orar então por esse momento. Pastor Henrique e Marcão estão aqui. A gente, antes ainda da gente orar, eu lembrei aqui que tem os adesivos. Cadê? Fausto, Gabriel, estão aí? Já está na mão da galera? Tá joia? Então, quem quer já levar esse adesivo para casa, levante uma de suas mãos aí, que a galera do serviço está preparada para distribuir. Fica com sua mão levantada. Eles vão dar 3 para cada um, para que você possa levar. Dar uma injetada mesmo agora, né? Dar essa movimentada mesmo. Se tiver mais gente para ajudar o pessoal do serviço, porque tem pouca gente, né? Só para a gente espalhar agora rapidinho. A gente mandou fazer 2.000 adesivos desse. O adesivo tem o nome Geração Oceânica também. Acho que pode ser mais gente ajudando, porque vai mais rápido. Tem pouca gente hoje no serviço.
A gente rapidinho distribui, para você já sair daqui com esse adesivo. Tô até com no meu bolso aqui, ó. Vai ficar assim, ó. Quem não recebeu ainda o adesivo, levante uma de suas mãos para você receber. Aí a gente vai fazer uma oração. Gente, vamos orar então? Alguém mais? Se você não recebeu, você pode pegar no final também. Mas a gente quis garantir que você fosse sair daqui hoje já com esse adesivo. Amanhã vão chegar algumas camisas, né? A gente fez com uma certa pressa, só ficou pronto agora à noite lá em Botafogo. Então a gente não teve como ir lá pegar. Mas amanhã, se Deus quiser, pelo menos os líderes vão estar com a camisa para você ver, né? Com essa nova cara aí. E a gente depois vai fazer camisas mais estilizadas e tudo mais. Gente, vamos orar? Vamos ficar de pé para a gente orar. Não sei, pela hora, né? O que você acha? Dá para cantar mais uma música? Tá. A gente vai fazer uma oração e em seguida a gente vai cantar mais uma música. Queria chamar o Marcão para vir aqui. Marcão faz uma oração para a gente. Então, gente, estejam orando por isso, né? Eu queria até aproveitar para fazer uma observação, que é a seguinte: o Alex me disse ontem que o site da igreja, ele mudou de provedor agora, acho que foi ontem ou anteontem, que ele mudou de provedor. Hoje eu entrei lá no site da igreja e vi que realmente tem alguns links quebrados. Então talvez você perceba essa dificuldade. Não é vírus, né, Alex? É porque tem alguns links já quebrados no site, né? No site da igreja. Só para o pessoal saber que é porque houve uma transição de servidor, né? E a gente está trabalhando nisso aí para vocês terem um pouquinho de paciência. Inclusive, algumas pessoas falaram: poxa, as mensagens do Sal e Sol não têm sido mais publicadas, do áudio, como vinha sendo na página. Então, a partir de agora, a gente vai voltar a publicar na nova página de Geração Oceânica as mensagens do sábado à noite. Isso tudo está em processo, tem um pouquinho de paciência, porque é muito trabalho de uma vez só. Tá joia? Marcão também, se quiser dar alguma palavra, o Marcão que esteve à frente esses últimos meses aí, né? O Franklin que está aí também. Destacar também que o Franklin, Nilson, Marco Aurélio, não sei se tem mais algum. Carlito está aí também. Carlito está aí? Eu não vi, mas o conselho está presente também, participando desse momento, né? Pastor Henrique. E o Marcão vai fazer uma oração então. E a gente não está dispensado. Cantina lá fora, não saia correndo, não vá embora depressa. Não é? O pessoal caprichou na cantina, no espaço lá, para a gente estar junto, tá bom? Vai ser muito bom. Feche os olhos, vamos orar. Quando o Jonatas mandei fechar os olhos, agora pode abrir. eu ia falar, quando passa o microfone para um pastor é um perigo. Mas o que eu quero falar aqui é sempre motivo de bênção estar aqui com vocês, no meio de vocês, servindo a vocês. O Espírito Santo nos promete novidade de vida e sempre renovando a nossa vida. É o Espírito Santo que nos mantém jovens. A lei do pecado e da morte oxida as nossas células e a gente envelhece, os cabelos vão ficando brancos, outros vão perdendo cabelo, mas o Espírito Santo nos mantém sempre jovens. Então, que esse mesmo Espírito use vocês, mantenha vocês jovens e que vocês atraiam outras pessoas sempre ao conhecimento de Cristo para viverem sempre em novidade de vida. Essa é a minha oração, meu desejo, é isso que a gente vai falar agora com o Senhor. Agora você pode fechar os olhos para falar com Ele. Senhor, como é bom te servir, Senhor, como é bom caminhar contigo, debaixo da tua graça, Senhor, sendo cuidado pelo Senhor, recebendo o teu zelo, o teu carinho, louvamos o teu nome por isso. Como igreja, como família, como seus filhos agora nesse momento,
te pedimos que o Senhor nos conduza em novidades de vida, dentro daquilo que o Senhor realmente deseja para nós, para a tua igreja, que o Senhor esteja sempre, Senhor, renovando a nossa mente, o nosso coração, restaurando em nós a alegria da salvação, e que saiamos daqui com um desejo ainda maior de falarmos sobre o teu Filho, de falarmos sobre o teu amor, sobre a tua obra na vida da gente, na vida desses jovens, na vida dessa igreja. Senhor, abençoa a geração oceânica, que seja uma geração que cresça, que multiplique, que frutifique, Senhor, que acima de tudo o seu nome seja honrado e glorificado no testemunho desses jovens aqui. É a nossa oração, Senhor, e acreditamos e confiamos que o Senhor vai continuar a obra que começou na nossa vida. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém.